Amém. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Estamos no lugar certo nessa manhã? Amém. Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, no versículo 1 ao 6. Vamos falar um pouco de um tempo onde o povo de Israel sofreu, mas quando também creram em Deus e foram restaurados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus que se faz presente aqui nessa manhã. Juízes capítulo 6, do versículo 1 a 6, diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e com suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podia se contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós podemos repetir juntos? Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fecha seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, ó Pai, mais uma vez nessa manhã, por estarmos aqui, ó Deus, mais um ano se findando, e aqui estamos, Pai querido, para honrar e glorificar o Teu nome por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Pai. Fale conosco mais uma vez nessa manhã, através das Escrituras Sagradas, ó Pai. Traga mesmo, Pai querido, as informações, os ensinamentos, ó Pai, mas principalmente, Pai querido, que haja mudança em nosso coração, em entendimento, para que possamos confiar no Senhor sem reservas, ó Pai. Eu oro, peço a Tua bênção nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pode se sentar. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, principalmente essa época, aqui vai falar do tempo dos juízes, os juízes eram homens comuns, que eram chamados para fazer um papel meio que de governadores, onde precisavam de cuidar, instruir e julgar o povo. E Deus sempre levantava pessoas comuns. E eles estavam vivendo uma época muito difícil. E quando eu meditava nesse texto, eu ficava pensando, imagina bem, você trabalha a semana inteira, você trabalha o mês inteiro, você pega lá seu salário, seu ordenado, na hora que você está indo para casa, alguém vai e te rouba o seu ordenado. Mas hoje você pensa assim, mas de repente eu vou ali, pego um dinheiro emprestado com alguém, ou eu vou aqui do lado no supermercado e peço para pagar no mês que vem. Hoje é até possível, de alguma forma, nós nos virarmos. Mas nesse tempo, que as Escrituras Sagradas narram, esse povo vivia exclusivamente daquilo que produziam na terra, das suas fazendas, do seu gado, das suas plantações. E a Bíblia diz, quando nós estamos lendo aqui, logo nesse capítulo 6, no versículo 1 ao 6, que o povo de Deus havia abandonado a Deus por causa de outros deuses, como nós vamos ver daqui a pouco. E por isso, eles estavam sofrendo uma dura consequência pelo fato de não confiar em Deus. Não que Deus estava os maltratando, mas porque eles não queriam mais ali, né, eles não tinham mais essa confiança no Deus de Israel. E nós vamos ler logo no início desse capítulo, né, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os midianitas vieram e roubavam tudo que tinha. Pensa bem, plantavam, cuidavam, na época da colheita, eles vinham e levavam tudo, não deixava nada. Isso não foi um ano só, isso foi durante 7 anos. O povo estava em extrema escassez. Imagina, você tem lá seus filhos com fome,
Você plantou, você preparou, agora vem com uma nuvem de gafanhotos, um povo estranho, e rouba e leva tudo. E além disso, eles tinham que fugir e esconder em covas, ficar enfiado em covas, em cavernas, porque também corria o risco de até serem mortos. Eu estava pensando que estado terrível se encontravam esse povo nessa época. Era algo extremamente difícil. Quando nós olhamos aqui nas Escrituras, eles levavam até os seus animais. Eu fico pensando, pensa um menino que gosta de um leitinho de manhã, pensa, né, aquele pai que cuida ali das suas cabras, das suas ovelhas ali, para ter o seu leite de manhã e de repente, de um dia para o outro, não tem mais nada lá. E nós sabemos, querido, que se tem algo que pode impactar a vida das pessoas, é a fome, é a miséria, né? Isso vai impactar diretamente essa nação. Era uma nação agrícola, também agropecuária, é um povo que plantava, mas não colhia. Já pensou você plantar e nunca colher? Tinham animais, mas não tinham leite. Trabalhavam muito, queridos, e passava fome. Todos os anos tinham que sair das suas casas e fugir, porque exatamente na época da colheita é onde vinham esses povos como gafanhotos para roubar tudo que tinham. Milhares de famílias na miséria, e isso durante 7 anos. Pensa bem, nós vivemos 2 anos quase de pandemia. Imagina se isso esteja para 7. Misericórdia, né? Mas esse povo passou 7 anos ali, queridos, na permissão de Deus. E nós vamos entender algumas coisas. Quando o povo, nas Escrituras Sagradas nos mostram que confiavam em Deus, eles eram respeitados por todos os povos. Todo mundo olhava para aquele povo e falava, esse é o povo de Deus. Lembra que eu falei hoje lá em Malaquias? O povo era próspero, o povo era abençoado. Eles olhavam para Josué, aqui eles acabavam de tomar posse da terra prometida, todo mundo já estavam instalados. Josué e toda aquela geração usufruíram das bênçãos de Deus, e ninguém tinha coragem de se meter com Josué e aquele povo, porque sabia que Deus era com eles, amém? E Josué um dia diz assim, olha, vocês precisam de escolher, perto da sua morte, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Bom, esse povo não ouviu o que Josué disse. Aqui, já se passaram algum tempo, como nós vamos ver daqui a pouco. Eles então eram respeitados, tinham prosperidade, liberdade, eles tinham paz, querido. Eles tinham paz entre eles, entre os povos, as famílias eram felizes, tinha semeadura, tinha colheita, tinha fartura. Está escrito nas Escrituras Sagradas, é só a gente ler. Mas chegou um tempo, eles viviam tão confortáveis, eles estavam tão bem confortáveis, que se esqueceram de Deus. Como é que está a sua situação? Você está sossegado? Muitas vezes é nesse momento que a gente se esquece de Deus. E quando eles esqueceram de Deus, queridos, a Bíblia vai dizer que ninguém mais respeitava eles, porque era um povo pequeno, mas era um povo poderoso, porque quem guerreava por eles era Deus, amém? A igreja do Senhor é um povo poderoso. Quem peleja nossas causas não somos nós. O Senhor peleja por nós. A Bíblia vai dizer que eles passaram a viver em extrema pobreza, opressão, tristeza e dor, famílias destruídas, semeadura sem colheita, escassez. É interessante quando nós olhamos no tempo de Josué, logo depois que eles entraram na terra prometida, né, que eles tomaram posse das terras, e toda a geração de Josué e todo aquele povo, eles foram muito abençoados durante muitos anos. Mas a Bíblia diz que o povo se esqueceu de Deus. E quando ele se esqueceu de Deus, nós sabemos que veio ali o rei da Mesopotâmia, e durante 8 anos também subjugou aquele povo. Mas aí eles se lembraram de Deus. Aí eles clamaram a Deus. Aí Deus enviou até eles, né, ali Otoniel, que era um dos juízes. E eles voltaram o coração para Deus. E Deus fez milagres. E eles desfrutaram de 40 anos de paz. Olha que maravilha. Portanto,
o tema desta palavra, vou voltar aqui que eu quero ler para você, um chamado para viver em paz. Amém? O que é que nós mais buscamos nas nossas vidas? Não é uma vida de paz? Muito bem, depois de 40 anos, está lá o povo de novo se esquecendo de Deus. Estava tudo bem, confortável, todo mundo nos respeita. Bom, novamente, vieram os povos ali, atacaram Israel de novo, Deus levanta outro juiz, e aí vem um período de paz. Depois de novo eles se esquecem do Senhor, aí vem um tempo de crise, depois eles se lembram do Senhor, clamam a Deus, aí Deus envia o juiz de novo, aí eles são libertos, vivem um período de paz, e nesse tempo aqui, agora, eles estavam passando 7 anos de aflição, de fome, de dificuldade, e a Bíblia diz que eles clamaram novamente a Deus, ao Deus que podia mudar a história deles. Você tem clamado a Deus? O termo aqui, clamar a Deus, não é orar a Deus. Eles se humilharam diante de Deus, eles choraram diante de Deus, eles se arrependeram de ter se afastado de Deus. É como se eles estivessem voltando lá em 2 Crônicas 7:14, onde Deus diz assim para o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando assim: está em dificuldade? Está arrependido de ter me abandonado? Clame a mim, que eu ouvirei do céu. Mas clame com esse tipo de coração. Se humilhe diante do Senhor. Esse povo, Deus olha para eles e enxerga essas qualidades no coração deles. E eu fiquei pensando, o que levava esse povo a trocar a Deus por um Deus conhecido da Bíblia chamado Baal. Eles trocaram a Deus por um Deus de pedra chamado Baal. Era o símbolo ali da fertilidade masculina, que vinha sempre atrelado a um poste ídolo da deusa Azerá, o símbolo de uma deusa feminina. E eles trocaram o Deus que podia solucionar todos os seus problemas, o Deus que havia gerado, que amava, que provia, que trazia paz, por um Deus que não podia nem ouvir e nem falar. Nós sabemos que eram demônios que agiam por trás desses deuses. Eu fiquei pensando, o que faz as pessoas trocar? O problema aqui, queridos, era a idolatria. Eles começaram a idolatrar esse Deus. O que é idolatria para nós? É tudo aquilo que nós adoramos, que colocamos no lugar de Deus. É aquilo que nós adoramos mais do que a Deus. Qual é o Deus de muitas pessoas? Qual é aquilo que elas idolatram mais do que a Deus? Eu fiquei pensando, o que levou esse povo a viver assim? O tempo de comodismo, relaxamento. Sabe quando vai tudo em paz com a gente? Eu estou com a vida boa. Deus tem me abençoado. Eu queria dizer para vocês, Deus tem me abençoado. Eu, pastor Reinaldo. Depois que eu conheci a Deus, Deus mudou a nossa vida. E nós temos desfrutado de uma paz inexplicável. Não que nós não temos dificuldades, nós não temos provações na nossa vida, não que nós não passamos por momentos difíceis, mas Deus trouxe uma paz gigantesca ao nosso coração, que nós temos desfrutado todos os dias. Mas eu fiquei pensando, o comodismo, se eu for olhar, está tudo bem, até financeiramente eu estou bem, olha que benção. Estou bem financeiramente, queridos, olha que benção. Tenho um dinheirinho para emprestar para meu irmão, quando esse dia me procurou, tem um dinheiro para emprestar, e falei, tem. Mas não é para você me pedir não, irmão, brincadeira. Mas eu tinha um dinheirinho lá para emprestar para ele, pagar umas continhas lá, até isso, né? Mas se a gente relaxar, nós começamos, hoje, acho que eu não preciso nem fazer meu devocional. Hoje eu acho que basta eu ligar a televisão aqui, ver o devocional do Marcos, faz uns devocionais legal, eu vou ver o dele, hoje eu vou na fé dele. Não preciso nem de aplicar minha fé, hoje eu vou na fé do meu irmão. Sabe que nós começamos a ir na fé dos outros, e esquecemos que nós precisamos exercitar, é a nossa fé. Não adianta pegar carona na fé dos irmãos, é bênção ir com os irmãos, mas a nossa fé é que nós precisamos cultivar. E quando nós fazemos isso, nós começamos até a idolatrar certos líderes,
certos pastores, nós começamos a idolatrar até o nosso conforto, começamos a idolatrar até a nossa família, querido. Colocamos a nossa família acima de Deus. Quando nós fazemos isso, queridos, nós vamos dar com os burros na água. Quando nós colocamos a nossa família acima de Deus, nós começamos a ter muito tempo para a família e pouco tempo para Deus, e nós esquecemos dos princípios da palavra de Deus. E muitos deles nós vamos extrair aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Nós achamos que já somos fortes, que somos o povo de Deus, que temos recursos, estamos prosperando, que todo mundo respeita a gente. E nós começamos a esquecer do essencial, que é a intimidade com Deus. Nós começamos a esquecer do essencial, que é confiar em quem tem provido todas essas situações para nós. Quer ver um exemplo? Muitos não ensinam os seus filhos a devolver o dízimo, porque ainda não entenderam, amém. Mas querido, isso é revolucionário quando você ensina isso para os filhos. Em nome de Jesus, meus filhos devolvem o dízimo direitinho, né Maria? Amém. É muito legal quando você ensina isso, porque isso é libertador, queridos. Eles entendem, é devolver. Eu não estou pagando, eu estou devolvendo. Quando nós ensinamos as pessoas que, quando nós fazemos algo para Deus, nós estamos devolvendo algo que Ele já nos abençoou. Isso é revolucionário. Mas esse povo chegou a um ponto, aparentemente, que em cada época em que eles se encontravam confortáveis, tão abençoados por Deus, que quase nem precisavam mais da presença de Deus. Chegava a um ponto, né, que nem ensinavam mais seus filhos sobre Deus. Vai ali no culto do Baal, ali, ó, não tem nada a ver não, é um poste ídolo mesmo, pode ir lá frequentar lá, pode ir ali, frequentar ali, todo mundo vai, todos os jovens vão, pode ir lá meu filho, né? Só que chega um tempo, querido, que a conta chega. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você tiver aí, segura ela aí. Tem um pregador, um dos mais famosos, que é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Não sei se alguém já ouviu falar, não sei se pronuncia exatamente assim. Ele diz que Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Deus nunca permite que o seu povo continue numa prática do pecado com sucesso. Deus sempre vai agir. Se você se diz um homem ou uma mulher de Deus e está na prática do pecado, saiba que Deus vai agir. Porque Deus não permite que seu povo tenha sucesso no pecado. Você pode ver muita gente no mundo se dando muito bem, aparentemente pecando. Aparentemente se dando bem. Mas querido, quem tem Jesus no coração, quem tem o Espírito Santo de Deus, esse Deus não permite que ele tenha sucesso com o pecado. Deus vai tratar conosco. Deus trata conosco, querido. Nós somos cristãos e somos gratos porque Deus tem tratado conosco. Porque Deus não é um pai permissível que deixa seus filhos fazer o que quiser. Pois o propósito maior dele é que nós nos tornemos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus. Amém? Deus é isso que Ele espera de nós, que nos tornemos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, como está em Romanos 8, 29. A disciplina de Deus é a prova de que Deus abomina o pecado, mas que Deus ama o seu povo. Por isso nós vamos ver lá que Deus permitiu que o seu povo passasse por aqueles 7 anos de dificuldade, para que eles tivessem uma vida longa de prosperidade e fossem abençoados. Para que eles não comprometessem todas as gerações futuras, como nós vamos ver em muitos desses casos. É interessante que Juízes 6:11, a Bíblia diz que quando o povo clamou a Deus e pediu socorro a Deus, nos socorre, Senhor. Aí Deus veio, querido. O Senhor veio. A Bíblia diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Estava ali um homem trabalhando no lagar, onde se pisava uvas, né, para espremer uvas, e ele não, normalmente, né, o trigo não era processado ali, o trigo era processado em outro lugar. É igual bater feijão na roça. Quem conhece a roça aí, sabe? Você colhe o feijão, bota lá, você pega uma grande vara e bate ali no feijão, até as bages abrir, né? Depois você tira a palha e vai lá e colhe os grãos. É isso que ele estava fazendo, só que ele estava fazendo no lugar onde se pisava a uva, para que quando os midianitas viessem
eles não percebessem que ele estava guardando ali, que ele estava se preparando em outro lugar com o trigo e não levasse aquele trigo dele. Então ele estava usando de uma estratégia, e é nesse lugar que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, que a Bíblia nos traz com letra maiúscula, quando a Bíblia nos traz o anjo do Senhor com a letra maiúscula, se trata de uma teofania, é de uma presença de Deus verdadeiramente naquele tempo. Alguns vão dizer, até representado pela figura de Jesus. Então, quando o anjo é com letra minúscula, são seres celestiais a serviço de Deus. Mas quando você encontra com letra maiúscula, entenda que é o próprio Deus intervindo naquela situação em prol daquele povo, amém? E é esse Deus que faz presente aqui nessa manhã, amém? Talvez você está enfiado numa cova, querido, eu não sei, igual esse povo aqui, escondido numa cova, está sofrendo, escondido nas cavernas, não está podendo ver ninguém, não pode sair para lado nenhum. Tem um Deus que pode resolver a sua situação, amém? Basta você clamar a Ele, você chorar na presença dEle, que Ele virá pessoalmente através do Espírito Santo sobre a sua vida. É interessante que vai dizer, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Olha que coisa interessante. E Gideão vai responder assim: ah, meu Senhor, como se diz, você não sabe de nada. Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha para você ver Gideão falando isso diretamente para Deus, na cara do Senhor. É lógico que o Senhor não precisa se defender, né? O Senhor sabia porque eles estavam ali, e o Senhor conhecia o coração de Gideão. A Bíblia diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse, o Senhor olhou nos olhos de Gideão e disse assim para ele, isso é extraordinário, ele falou assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? A pessoa, se Deus chegasse agora Nilo e falasse: Nilo, vai na sua força, cara, seu cara, vai na sua força e liberta o povo, eu sou com você, pode ir. Gideão vai dizer assim, então, Gideão respondeu: ah, Senhor, como livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Eu achei isso maravilhoso. Ele fala assim: Maurinho, Senhor, eu não tenho essa força toda que o Senhor está falando. Eu não sou tão forte assim. Querido, isso é extraordinário. Aos olhos de Deus, você é forte, amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: aos olhos de Deus, você é forte. Mas é muito bom que aos nossos olhos nós possamos perceber que não somos essa fortaleza toda, porque aí sim nós dependemos daquele que verdadeiramente é a nossa fortaleza, amém? Eu achei isso extraordinário. E a Bíblia vai dizer assim: mas o Senhor disse então: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Querido, era um exército como gafanhotos, não se podia contar. E agora Deus chama um homem, um lavrador. Esse homem que não tinha nenhuma prática com guerra, ele era um lavrador, um homem do campo. E Deus vai dizer que é ele que ia libertar o povo das mãos desse grande exército. E aí? Deus tem te chamado para algo grande, amém? Por mais que você não acredite, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você passar a sua vida investindo na salvação de uma pessoa, né, na consolidação de uma pessoa, isso já é algo que é muito grande para nós. Mas todas as vezes que Deus chamava homens para fazer a sua obra, e que Deus os comissionava e enviava, é porque era Deus quem ia prover todos os recursos que eles precisavam, amém? Por isso nós estamos aqui, queridos. Nós estamos aqui hoje porque muitos milagres Deus já fez através das nossas vidas, nas nossas vidas, para que nós pudéssemos hoje estar juntos aqui. Então Deus sempre convoca indivíduos para libertar o seu povo, e sempre pessoas normais. Você nunca vai ver Deus chamando um crentão.
Deus sempre chama pessoas normais. Deus sempre chama aquelas pessoas que entendem o seu lugar, sabe? Fala assim, olha Senhor, eu sou o menor lá de casa. Nós somos mais fraquinhos. Não, eu sei mesmo. Sabe por que é você mesmo? Porque você não vai na sua força. Eu vou com você. Então Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, versículo 17, dá-me um sinal que tu és o Senhor que está falando comigo. Me dá um sinal, Senhor. Peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Deus falou assim, pode ir, que eu vou esperar. Querido, pensa bem, numa época de escassez, o povo não tinha o que comer. Gideão vai e vai oferecer um cabrito, né, um cordeiro para o Senhor. Ele vai matar aquilo que poderia ser sustento, talvez de uma semana da sua família. Ele vai pegar muitos quilos de farinha, vai fazer pães, e ele vai fazer um molho, e ele vai levar tudo isso em oferta ao Senhor. E quando ele chega diante do anjo do Senhor, e entrega para ele, ele fala assim, coloca sobre essa pedra, pode colocar o pão, pode colocar a carne aqui, derrama, né, essa sopa aí por cima. E a Bíblia diz que ele pega o seu cajado e toca naquela pedra. E aquela oferta, querido, foi aceita por Deus. E ela foi queimada. Ela foi queimada por Deus. Aquela oferta daquele homem, de Gideão, agora ele entendeu. Ele falou assim, meu Deus, agora eu entendi. Eu vi Deus face a face. Eu vou morrer. Ele entendeu que realmente aquele era o Deus quem falava com ele, Deus Todo-Poderoso. E Deus vai falar com ele, você não vai morrer coisa nenhuma. Depois você pode continuar lendo lá. Então depois que ele faz essas ofertas, Gideão percebe então que era Deus quem estava com ele. E ele provavelmente se lembrou daquela comissão que Deus havia dito a ele, livre Israel das mãos dos midianitas. Sabendo Deus que Gideão, apesar de agora confiar nele, ainda havia um certo medo no coração dele. Pensa bem, eu já vou contar para você um spoilerzinho do que vai acontecer mais para o final da história. O exército que ele ia lutar tinha 135 mil soldados. Ele não tinha ninguém até agora, só ele e Deus, lógico. Mas até agora ele só tinha ele. Ele tinha 130 mil soldados e existiam tantos camelos que era impossível de contar. E a Bíblia vai dizer que esse povo já estava acampado no vale de Jezreel. Esse vale era um vale altamente produtivo. Então já havia ali 135 mil pessoas acampadas, prontas para levar toda a colheita daquele ano. Hein, Joãozinho? E Deus fala com ele assim, vai lá e bota esse povo para correr. Já pensou se Deus falasse isso para você, querido? Olha, nós somos uma cidade de 100 mil habitantes. Pensou se Deus te levantasse para lutar contra essa cidade inteira? Como é que você ia fazer? Bom, sabendo Deus que Gideão ainda, né, tinha algumas dificuldades no seu coração, porque quando nós provamos que somos fiéis a Deus nas pequenas coisas, a Bíblia diz que Deus nos confia coisas maiores, amém? Quando nós somos fiéis do pouco, no muito o Senhor nos coloca. Querido, fidelidade dia a dia. Cada dia que você é fiel nas pequenas coisas, você vai ser colocado sobre grandes coisas. Você vai experimentar de coisas maiores. A tarefa de Gideão, então, que Deus agora o comissionou é o seguinte, Gideão, sabe aquele poste que o povo tem adorado? Sabe o Baal lá, o deus Baal, a Astarote, a Azerá, né, aquele poste ídolo? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os bois do seu pai, os bois de carro aí que seu pai, sabe aquele boi de 7 anos que seu pai mais gosta dele? Aquele segundo boi que seu pai mais ama, você vai pegar ele, você vai amarrar uma corda naquele negócio lá e você vai derrubar aquilo tudo, vai quebrar tudo. E depois que você quebrar tudo, você vai pegar a madeira daquele poste ídolo, você vai fazer uma fogueira e vai queimar tudo lá. E outra coisa, esse boi que seu pai gosta mais dele aí, você vai matar ele, você vai picar ele e vai oferecer em holocausto lá nessa fogueira ao Deus verdadeiro e vai construir um altar ao Deus de Israel. Deus estava chamando um homem que nem sua família acreditava nele. O seu pai adorava o Deus Baal.
Só que quando Deus fala isso para Gideão, é muito interessante que nós vamos perceber que quando Deus comissiona alguém, é porque é Ele que vai entrar com as provisões, amém? E Gideão ficou com medo de fazer isso durante o dia e fez à noite, para ninguém ver. Eu fiquei até pensando, como é que você mata um boi à noite, como é que você quebra uns negócios? É lógico que era nos montes mais altos, mas faz barulho, né? Chama a atenção. Enfim, no outro dia o povo já sabia, porque ele levou 10 pessoas com ele. O povo já sabia que era Gideão que tinha feito. O povo falou com o pai dele, Joás: chama seu filho aí para fora que nós queremos matá-lo. Ele falou assim: como assim vocês vão matar meu filho? Ele era para ter o mesmo desejo daquele povo, porque ele tinha destruído o Deus deles, e agora estava levando eles a cultuar um Deus que eles nem criam. Mas ele vai dizer assim: se Baal é tão poderoso, por que não se defendeu sozinho? Por que vocês estão querendo matar meu filho? Se esse seu Deus é tão poderoso, por que ele não se defendeu? E assim o povo foi embora. Quer dizer, a gente entende que Deus, de uma forma extraordinária, trabalhou também no coração até do pai de Gideão. Então, antes de Deus dar a seus servos grandes vitórias em público, Ele, às vezes, os prepara dando vitórias menores em casa. Antes de você ter grandes vitórias lá fora, querido, Deus vai te dar experiências extraordinárias primeiro em casa, amém? Na sua casa, no seio da sua família, sozinho às vezes. É interessante que quando nós olhamos para Davi, antes de Davi matar Golias, diante de 2 exércitos, diante do rei, ele já havia vencido ursos e leões, onde ninguém estava vendo, só Deus estava vendo. E essa semana eu estava meditando, né, até compartilhei com os jovens lá no acampamento dos jovens, no Salmo 57, no versículo 1, diz assim: Davi, fugindo de Saul, numa caverna, nós até compartilhamos aqui essa semana, numa caverna, ali fugindo de Saul, Davi vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha que oração mais linda. Ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele está falando assim: Deus, a minha confiança está no Senhor. E quando ele diz sobre as tuas asas aqui, eu me abrigo, estudei um pouco sobre esse texto. Na verdade, ele não está dizendo, show mosquito, ele não está dizendo, né, que ele estava se abrigando debaixo das asas de como se fosse de uma simples ave. A ideia aqui é que ele estava se sentindo no Santo dos Santos, onde, né, o propiciatório ali, a tampa da Arca da Aliança, tinha ali os 2 querubins com as suas asas estendidas, e é ali que ele estava se sentindo, na presença de Deus, no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Ele estava se sentindo verdadeiramente na presença de Deus. E aqui é uma lição. Nós temos um homem numa caverna fugido. Caverna é lugar terrível. Quem já esteve numa caverna? Eu já filmei uma caverna. De dia é muito bonito. Caiu à noite, irmão, você passa aperto. É morcego, é tudo quanto é bicho. Ele estava numa caverna. É muito interessante que nós vamos ver. Um homem que estava numa caverna, mas se sentia na presença de Deus, no Santo dos Santos. E a Bíblia vai mostrar que Saul provavelmente estava no palácio, mas longe de Deus. E nós que conhecemos a história, nós sabemos qual foi o final desses 2 homens que confiavam em Deus, né? Que um confiava e o outro não confiavam em Deus. Então nós voltando à história de Gideão, naquele dia Gideão então aprendeu ali, né, que se obedecesse ao Senhor, mesmo com medo no seu coração, o Senhor o protegeria e receberia toda a glória que seria lhe dado, amém? Talvez você está com medinho no seu coração de fazer alguma coisa em prol do reino, e isso é bom, querido. Todas as vezes que a gente vem pregar, a gente vem com frio lá na barriga, amém? Beber uma aguinha aqui, peraí. A gente vem com friozinho, né? Lá no fundo da nossa alma, porque nós sabemos que a nossa dependência vem do Senhor. Tem um evangelista muito famoso, famosíssimo, Moody, evangelista norte-americano, morreu com 62 anos, morreu em 1899. Esse homem era extraordinário, é um dos mais famosos evangelistas, conhecido, avivalista. Por onde esse homem andava e por onde ele passava, a presença de Deus era sobrenatural. E uma época uns pastores da Inglaterra queriam levar ele para uma cruzada lá.
Aí eles falaram assim, vamos chamar o Moody para vir aqui nessa cruzada, pregar aqui. Aí um dos pastores diz assim, por acaso, para que nós vamos trazer Moody? Ele tem direitos exclusivos sobre o Espírito Santo? Ele tem direito exclusivo sobre o Espírito Santo, que precisa de deslocar lá da América do Norte para vir aqui? Aí, calmamente, o outro pastor respondeu assim, não, é evidente que é o Espírito Santo que tem direitos exclusivos sobre Moody. Isso faz toda a diferença, querido. Quando nós confiamos a Deus ao ponto de não conseguirmos viver sem Deus, nós mais ou menos nos encontramos nessa realidade que Moody se encontrava. Na verdade, Moody era evidente que o Espírito Santo é que tinha direitos sobre a vida dele. Quer ser cheio do Espírito Santo, querido? Dependa exclusivamente do Senhor. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, sem mim vocês nada poderão fazer. Alguns vão dizer que a fé é como escova de dente. Quem tem uma? Se nem perguntar, todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma escova de dente. Você empresta ela para quantas pessoas? Para ninguém. A fé é assim. A sua fé, ela é sua. E é interessante que a fé é como uma escova de dente. Todo mundo deve ter uma e usá-la com frequência. Mas não é recomendável usar de outra pessoa. Não é recomendável usarmos o tempo inteiro a fé de outras pessoas. É bom andar com pessoas de fé. Mas viver debaixo da fé das outras pessoas, que não leva a lugar nenhum. Podemos contar sobre a fé dos antigos. Eu posso contar sobre a fé dos meus filhos. Eles podem contar sobre a minha fé para alguém. Mas isso não vai ter sucesso nenhum na vida pessoal deles. A fé de cada um depende exclusivamente do tamanho da sua fé. Por isso Deus estava trabalhando com Gideão. Deus precisava que Gideão confiasse plenamente dele. Por isso que a salvação é individual. Viu, Hélio? Não é na fé do Hélio, tem na fé dele. Um vai levar o outro pela sua fé. É lógico que é bom andar os dois juntos em fé. Mas a salvação, ela vem através da sua fé em Cristo Jesus. E não da fé do meu pai, da minha mãe, do meu filho. É individual. É como escova de dente. Voltando para Gideão, finalizando, viu, pastor Davi? Então, fez uma cara para mim assim, eu falei, opa. Gideão, agora, depois que ele cumpriu aquele papel ali, diante daquele Deus Baal, agora ele estava pronto para a próxima etapa. Em Juízes capítulo 6, 34, olha que extraordinário. Deus vê agora que Gideão agora dava para dar o próximo passo. E a Bíblia diz assim, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Agora, querido, a conversa mudou. Agora o Espírito Santo de Deus agora veio sobre Gideão. Não tem nada mais maravilhoso, querido, que é ver uma pessoa que não consegue viver sem o Espírito Santo, como não consegue viver sem o ar que respira. Isso faz toda a diferença no reino de Deus. Isso faz toda a diferença para termos uma vida de paz. Esse povo que se desviava da presença de Deus em período de paz, é porque eles aprenderam que eles achavam que poderia viver sem o Deus de Israel. Nós não podemos viver sem Deus. Você quer saber? Quando você sabe que a gente não pode viver sem Deus, a Bíblia vai dizer que é melhor que muitas vezes a gente vá a um velório do que a uma festa. Quando você chega no velório, você começa a pensar, e agora? Daqui para frente, como é que funciona? Você sabe me contar? Todo mundo vai dizer assim, foi descansar. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. Por isso que a fé é individual. Muitas vezes nós não podemos dizer que sim nem que não. Mas é bom quando a gente conhece a pessoa, você olha assim, essa pessoa, ela amava tanto a Deus como esse ar que ela respira. Aí a gente arrisca dizer, essa pessoa hoje está gozando lá da presença do Pai. Mas é muito triste quando você vai num lugar que você não tem essa convicção. É lógico que nós não julgamos ninguém, mas nós precisamos de pregar o Evangelho para que todos possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então
finalizando rapidamente, agora Deus vai chamar Gideão e enviá-lo para que pudesse agora guerrear contra aqueles 135 mil soldados bem armados, todos ali confortáveis nas suas tendas, barriguinha cheia, provavelmente já tinha colhido bastante mercadoria deles ali, já tinha comido bastante dos seus animais, e Gideão vai convocar ali o povo da sua tribo, vai convocar ali as tribos vizinhas, algumas outras tribos ali perto dele, ele vai conseguir 32 mil homens para ajudá-lo nessa peleja. 32 mil contra 135 mil, dá conta, faz a conta. Dá quase 5 por cabeça. Era uma época que ele não tinha arma não, era na mão mesmo o negócio, né? A briga era mano a mano. Então no cálculo dele era 5 contra 1. Ele conseguiu, ele falou, nós vamos nessa força. Eles pensavam que iriam nessa força. Mas o Senhor disse assim para Gideão, Gideão, presta atenção, queridos, hein? O Senhor falou assim, Gideão, tem gente demais aí no meio do povo. Juízes 7:2. É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria força me livrou. Você viu que eu falei que era possível? Até que era possível, 1 contra 5. É lógico que Deus era com eles, eles iam vencer. Mas Deus diz assim, se eles forem dessa forma, eles vão vencer. Mas eles vão dizer que eles venceram pela própria força dos seus braços. E eu não quero que eles pensem assim, porque isso é para a ruína deles. Então Deus vai dizer para ele, tem muita gente aí, e falou assim, pergunta aí quem está com medo. Os que tiver com medo, você manda para casa. Pode perguntar, quem está tremendo de medo aí de guerrear contra os midianitas? De 32 mil pessoas, 22 mil pessoas foram embora para casa que estavam com medo. Sobraram 10 mil. Foi só uma pergunta, querido. Quem está com medo, pode ir embora para casa. Deus não estava desistindo deles. Deus está falando assim, pode voltar para casa, que os que ficavam guerrear por vocês. Podem ir para casa e ficar sossegado. Mas tem um povo que vai guerrear por vocês. Está entendendo, querido? Muitas vezes a gente vem na igreja no sábado, ou no domingo, né? Ou só no sábado, e volta mês que vem, e volta mês que vem. Não tem problema não. Mas saiba que tem um povo guerreando pela sua vida, amém? Tem gente orando, chorando, tem gente criando estratégias, preparando algo para que você também possa ser abençoado. Interessante que ficaram 10 mil e Deus vai dizer que ainda tinha muita gente. 10 daria quanto por 1 agora? 13. 1 contra 13. Deus diz assim, ainda tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão, pede eles para tomar uma água ali no córrego, no ribeiro, pede o povo para descer lá e beber água, que eu vou observá-los, e eu vou escolher aqueles que vão com você, eu vou escolher, Deus falou com ele, eu vou escolher aqueles que vão ir com você para libertar toda a nação de Israel. E ele mandou o povo descer e beber água, querido, e a Bíblia vai dizer que aqueles que beberam água, como um cachorro bebe, o cachorro mete o joelho no chão assim, e vai beber na água, né? Esses não foram, mas aqueles que foram prudentes, que pegaram a água e trouxeram até a boca, né? Vigilantes, esses foram. Quem sabe quantos foram? 300, 9.700 voltaram para casa, sobraram 300 agora. Agora o negócio ficou bom, né? Vai dar aí quase 50 por 1. Aí ninguém vai se gabar de vencer 50. O negócio ficou bom agora, toda honra e glória agora seria dada ao Senhor. Muito bem, agora tudo isso pronto. E eu tenho certeza que Gideão, como conhecia as Escrituras Sagradas, ele lembrou do texto de Deuteronômio 28, que diz assim, olha que coisa extraordinária. Existe aqui entre nós alguns homens medrosos, de coração tímido. Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. A Bíblia diz que se nós nos empreendermos em uma missão grande, que exige coragem, que se tiver gente medrosa no meio vai dar errado, porque esse cara vai puxar para trás. Aí Deus falou, não leva eles não. Devem ter ido em outra época, mas naquele tempo eles não foram.
Eles não estavam preparados ainda, porque se vai esse povão todo e eles chegassem onde o povo acabara de chegar, onde Gideão agora se levanta e eles sobem o monte para avistar o vale onde estava acampado aquele povo. Agora Gideão, com seus 300 homens, ele tem uma noção do tamanho do problema que eles estavam enfrentando. Ele chegou com 300 homens. Sabe quais armas que eles tinham, querido? Eles tinham um cântaro que coloca-se água, com uma tocha lá dentro, e eles tinham uma buzina, um chofar. Eles tinham um instrumento, uma buzina de um chifre. E o povo lá embaixo armado até os dentes, Mauro. Gideão chega lá em cima com seus 300, todos corajosos. Gideão separa eles em grupos de 100, 3 grupos, que vão cercar o arraial. Mas fala a verdade, eu sei o que Gideão passou. Quando a gente vai fazer algum certo tipo de visitas, quando a gente vai em alguma empreitada que o Senhor nos envia, é só pela misericórdia de Deus, né? Na Covid, por exemplo, a gente fez algumas visitas, inclusive no CTI. E você vai com 2 medos, de contaminar a pessoa ou também de ser contaminado, né? Mas era muito importante as visitas, né, pastor Davi? E a gente chegava lá e ficava pensando, meu Deus, né, me dá uma direção, como é que eu vou agir, né? Numa situação dessa, tudo paramentado. E é interessante que toda vez que a gente chegava, eu principalmente, uma das vezes que eu cheguei lá, eu estava muito preocupado. De cara uma pessoa chegou e falou assim: ô pastor, que bom que você chegou aqui. Já vim trazendo um alívio no meu coração, já achei alguém conhecido aqui. Que bom, fica à vontade, aqui funciona assim. Aí me levou lá dentro. Pode orar por isso, pode orar pelo pessoal aqui, só não pode fazer isso nem aquilo. Foi muito bom o senhor ter vindo, a gente está precisando de vocês aqui. Eu te confesso que eu estava com medo de ir lá. Isso não está errado, mas Deus tem sempre estratégias, querido, para suprir esse nosso medo. Quando Gideão chega nesse monte e olha lá para baixo, havia medo no coração dele ainda. E Deus vai falar para ele assim, lendo um pouquinho do versículo antes, 7, 8, diz assim: os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros. Aqueles que ficaram, eles levaram as trombetas deles também, os instrumentos, todos ali os cântaros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial. Chegou o dia, querido. Eu estou pregando aqui, você pode estar achando assim, que legal, né? A gente é forte. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai te dizer: levanta-te e ataca o inimigo. Querido, porque eu os entreguei na sua mão. É interessante que lá no cima do monte, ele com medo, o coração de Gideão e dos 300 provavelmente batia 300 por hora. Eu fiquei pensando no coração desse, tem jeito, Mariano, bater 300 por hora, é mais ou menos o que os 300 estavam sentindo. O coraçãozinho desse estava literalmente a 300 por hora. Ele deve ter lembrado que Deus havia dito para ele lá atrás, primeira vez que o visitou, o anjo do Senhor: eu estou a seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Isso deve ter vindo na mente dele, mas o friozinho na barriga sempre vem, não é isso? Sempre que a gente vai fazer uma visita mais difícil, mais complicada, a gente ora antes, a gente faz jejum antes, a gente se prepara antes, porque o friozinho está na barriga, e a gente vai na dependência total do Senhor, porque se nós formos na dependência dele, nós sabemos que seremos bem sucedidos. Se nós formos na força do nosso braço, nós sabemos que vai dar tudo errado. E Deus, conhecendo o coração de Gideão, ele diz assim, Juízes 7, 10 e 12: se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante, Purá, o nome dele. Ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Ele fala assim: entra lá no arraial, vai escondido lá com seu ajudante, escuta o que eles estão falando, e você vai ganhar coragem. A Bíblia vai dizer que Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Purá. Versículo 12: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos.
Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Dá medo, querido? Você só está com 300 colegas, 300 irmãos de fé, Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, dentro da barraca, e dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Pão de cevada é o pão que o povo de Israel comia na época de maior fome, era o pior pão que tinha, e é esse pão que Deus mostrou para ele em sonho, que vinha rolando sobre eles. Então eles tinham convicção que era Gideão. Quando Gideão aproximou, eis que ele vai dizer: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda de maneira que ela caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Deus falou com ele: vai lá, escuta o que eles estão falando de você e de mim. E a Bíblia vai dizer: quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o significado, adorou a Deus. Eu fico imaginando que ele prostrou em terras ali na hora, bateu de joelhos no chão, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Amém? Queridos, quando nós começamos a ver Deus testificando que está conosco, quando nós começamos a ver Deus purinho na obra que fazemos, querido, nós chegamos uma pessoa e saímos outra. Quando nós fazemos uma visita como eu fiz naquele dia, querido, eu entrei de um jeito e saí de lá glorificando a Deus, agradecendo a Ele pela visita, mas agradecendo a Ele já pelo milagre que Ele faria na vida de algumas pessoas. E algumas que eu visitei saíram do CTI, estão bem, em nome de Jesus, e eu estive lá orando por elas. É muito interessante que Deus testifica isso no nosso coração. E a conclusão é que eles entraram e venceram aquela batalha. Sabe como é que eles fizeram? Gideão falou assim com os seus 300: o que eu fizer vocês fazem, me copiem. O que eu fizer vocês fazem. Ele pegou o cântaro, e quando ele quebrou o cântaro, faz um grande barulho. Estava na virada da vigília da noite. Os guardas estavam, uma turma saindo, outra entrando, uma turma meio com sono e outra turma chegando para virar a noite ali. Havia uma certa desconcentração no arraial. E o barulho agora de 300 cântaros ou mais quebrando ao redor ali, porque eles devem ter levado outros. Eles quebraram o cântaro, tocaram a buzina e acenderam as tochas e disseram: por Gideão e por Deus de Israel. Ah, querido, o povo ficou apavorado lá embaixo. É o Deus de Israel. Eles ficaram apavorados e naquela confusão, naquela escuridão, eles oravam ao redor, estava tudo iluminado pelas tochas e muito barulho e buzina tocando. Eles achavam que havia um exército gigantesco. E aqueles homens se mataram uns aos outros ali. Sobraram apenas 15 mil que conseguiram fugir. Os outros morreram ali. Eles mesmos se mataram. Gideão e os seus 300 só ficaram olhando o milagre acontecendo. E é interessante que esse povo vai fugir e os outros povos depois vão dar conta deles. E Juízes 8, 28 vai dizer assim: assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. A terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Amém? Já pensou se alguém disser assim? A terra ficou em paz durante 40 anos do tempo do pastor Davi, no tempo do Marquinhos. Rapaz, no tempo do Marquinhos foi 40 anos de bênção na família dele, na casa dele. Amém? Mas isso é muito pouco, querido. Aqui estava o erro do povo. Nós vamos ver que depois de 40 anos o povo esqueceu de Deus de novo. Aqui está a nossa grande lição do dia, querido.
Deus, quando nos comissiona, Ele sempre nos chama para libertar aqueles que estão cativos. Tem muita gente preso, querido, preso à idolatria, preso às drogas, à prostituição, a tudo enquanto é tipo de pecado, presos e não abrem os olhos para Deus. A Bíblia sempre, quando Deus chama pessoas, é para que Ele leve libertação, mas também que Ele trabalhe de uma forma de que possa ter uma manutenção na caminhada dessa pessoa, e que ela possa dar continuidade desse projeto de paz para as futuras gerações. Então eu profetizo como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava dizendo assim: essa próxima geração vai se dar com burro na água. Não. E nós sabemos que aquela geração, para quem Josué profetizou, eles foram muito abençoados. Os filhos deles é que sofreram muito. Deus nos vê de uma forma diferente como nós vemos. Como é que você se vê? Aquele Gideão olhava e falava assim: nós estamos dominados pelos midianitas. Né, Marcos? Tem muita gente, muitos jovens nos procuram, e eles se sentem dominados muitas vezes pelos vícios, das drogas. E é muito triste, querido, porque ele se sente mesmo dominado. É físico, é uma convicção. Mas isso é da forma que ele se vê. Muitas vezes nós nos vemos como um pobre coitado e você não é, amém? Muitas vezes nós nos vemos como fracos. Nós não somos, em nome de Jesus. Somos da menor tribo. Mas a visão de Deus para Gideão é que ele era um poderoso guerreiro. E ele falou: com essa força você vai liberar o povo. Deus sabia que Gideão era forte. Ele só precisa ser trabalhado por Deus, amém? Vira para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: Deus quer trabalhar na sua vida. Olha que coisa mais linda, querido. Deus quer trabalhar na sua vida, tirar todos os medos, todas as dificuldades. Ele quer te dar experiências como Gideão, como muitos outros, como Moody, que é nosso contemporâneo. Eles valorizavam o que tinham, venceram com o que tinham, querido. Eles valorizavam o que eles tinham. O que é que eles tinham? Cântaro, uma buzina e uma tocha. Mas eles tinham Deus, querido. Eles valorizavam o que eles tinham. Você valoriza o que você tem? Valorize, querido, aquilo que você já tem, porque você tem Deus, amém? E quando nós temos Deus, tudo que nós temos é dele, é por ele, é para ele, e nós somos abençoados. Eu estava pensando, nós como igreja, muitas vezes nós desvalorizamos nós mesmos, a nossa própria igreja. Eu pensei, pastor Davi, quando eu preparava esses textos, eu estava triste porque nós já fomos 40 células, hoje nós somos 18. Mas ao mesmo tempo eu falei assim: meu Deus, nós já somos 18. Nós temos 18 reuniões espalhadas nessa cidade, em torno de 20 pessoas. Nós temos quase 400 pessoas frequentando as células. Nós temos uma escola infantil, as crianças estão lá em cima, professores ministrando, ensinando. Nós temos a nova criatura que estava sendo dada lá em cima agora, mais uma lição. Nós temos a maturidade cristã. Em fevereiro nós vamos retomar várias lições, vários módulos. Nós fizemos 2 anos de panorama bíblico toda quinta-feira, aprendendo da palavra de Deus. Nós temos o Movimento Amor. Os jovens agora fizeram uma campanha, arrecadaram 5 toneladas de alimento. Estão aqui, já começamos a distribuir. Ontem já mandamos 8 cestas boas para Piranga, já entregamos algumas essa semana, vamos entregar outra, arrecadar dinheiro, nós vamos comprar frango, nós vamos comprar refrigerante, nós vamos fazer uma cesta de Natal abençoada para as pessoas, para quem nós entregamos, e muitos outros que muitas vezes nos procuram. Nós fazemos missões, queridos, junto com o pastor Fernando, lá no Peru. Nós fazemos missões, lá em Moçambique, com o missionário. Nós fazemos missões até com o pastor José Filho também, que está em Curitiba. Todas as vezes que você oferta, você está fazendo missões. Todas as vezes que você ora, você está fazendo missão. Nós fazemos missão na nossa casa.
nós fazemos visitas, tem uma turma aí que faz visita, nós fazemos encontro com Deus, nós fazemos seminário de jovens, vamos fazer seminário de célula, nós fazemos o Geração Viva no Natal, nós temos líderes de excelência no nosso meio, queridos, dezenas, centenas de líderes, nós temos no nosso meio, muitos ainda estão com friozinho na barriga, e é bom que você esteja mesmo, mas esses precisam de chegar no alto do monte e crer que Deus vai dar a vitória, e eles precisam guerrear, mas eles já estão aqui. Nós temos muitos anciãos, pessoas mais velhas no nosso meio, muito antigas aqui conosco, que nos ensinam a cada dia, que tem uma sensibilidade que nós, muitos ainda não temos, né? Muitos jovens não têm, mas essas pessoas estão no nosso meio, sempre nos ensinando, nos instruindo. Nós temos pessoas de meia idade, nós temos jovens, nós temos crianças, nós temos bebês aqui no nosso meio. E o melhor, querido, nós temos a certeza que essa igreja é uma igreja do Senhor Jesus, amém? Nós temos essa convicção, esta é uma igreja do Senhor Jesus, é dele. Nós vamos passar, mas ela vai continuar, querido, em nome de Jesus. Por isso nós não podemos fazer como esses povos daquela época. Depois de 40 anos, o povo se desviava. Conosco, em nome de Jesus, não vai ser assim. Talvez nós não veremos, mas eu profetizo em nome de Jesus que esses bebês, que esses jovens, né, que essas crianças que aqui estão, são esta igreja e continuarão cuidando da igreja do Senhor, não apenas aqui nesse templo, mas em outros lugares por onde o Senhor os enviar, mas por um trabalho de consolidação, de manutenção feito através de nós, pessoas normais, chamados para uma grande obra, e quem provê essa grande obra é o Senhor Jesus, amém? Por isso Jesus diz assim para você que está aqui hoje, que nos visita, Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele está falando assim: em mim você vai ter paz, querido. Talvez você que ainda não tenha desfrutado de uma paz que só o Senhor pode dar, você está no lugar certo. Talvez você está nos ouvindo aí de casa, também você está no lugar certo para ouvir essa palavra, que o Senhor Jesus tem paz para a sua casa, para a sua alma. Portanto, querido, abra seus olhos da fé. A batalha é vencida somente por aqueles que confiam em Deus. Esses vencem a batalha. Deus tem projeto e bênçãos para a sua vida e para a sua família, e não é pela nossa força, nem pela nossa inteligência, nem pela nossa capacidade, é pela força do Senhor, amém? É pela força deles. Por isso tem um texto que eu amo muito, que a Ada, a minha esposa, se apegou a ele e foi curada de uma depressão profunda, e teve forças para criar família, né? Para termos hoje uma vida boa. Isaías 41:10, finalizando, diz assim: não tema, porque eu sou contigo, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro a tua mão direita, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Ele está dizendo assim: é eu que te conduzo, amém?